Agora, para a carreira de número 14, façam as 3 correntes e virem o trabalho e continuem fazendo o cantinho de borda com mais 3 pontos altos. Então, aqui eu já tinha feito a minha vira. Aqui, pessoal, eu adiantei um total de 13 quadrados vazio, tá? Chega aqui, a gente faz 2 correntes, põe um ponto alto no terceiro ponto de base, então eu tenho 13 quadrados vazio. Aqui eu repeti os 13 pontos altos, mais 3 aqui que eu preenchi, eu fiquei com um total de 16 pontos altos aqui, tá? Então, 2 pontos altos dentro deste quadrado e um na base, 16 pontos altos. Agora que nós vamos fazer 2 correntes, esta já é a carreira de número 14. Depois que eu fiz 2 correntes aqui, eu conto o terceiro ponto de base e coloco um ponto alto. Aqui do lado oposto, nós vamos fazer um total de 13 pontos altos, tá? Nós vamos utilizar este quadradinho aqui para colocar 2 pontos altos aqui dentro e um na base para dar 13 pontos. Olha, então até aqui, olha, igual eu expliquei para vocês, eu fiquei com 13 pontos altos, acrescentando 2 aqui dentro e um na base, eu fiquei com 13 pontos altos aqui. Vamos fazer agora um quadrado vazio, ó, 2 correntes. Aqui eu faço um ponto alto, fechei um quadrado vazio. Aqui eu completo 2 pontos altos dentro do quadrado e um na base. Aqui eu faço um quadrado vazio, ponto 1, 2, 3. Fecho aqui um ponto alto. Aqui eu coloco mais 3 pontos para inteirar 4 aqui, né, de um quadradinho cheio. 2 correntes aqui agora eu vou fazer, ó, um terceiro ponto de base, um ponto alto, 2 correntes, aqui eu faço outro quadrado vazio, 2 correntes, aqui eu vou contar 1, 2, 3, coloco aqui um ponto alto. Olha, então a gente tá aqui já partindo para o outro sininho que fica do outro lado aqui do laço. Agora aqui nós vamos fazer total de 4 pontos altos, né? Aqui eu tenho 2, 3 e 4 pontos aqui, 2 correntes, e aqui eu fecho um ponto alto. Vou fazer aqui também, ó, mais 2 pontos altos dentro do quadrado e um na base. Então, eu fiquei assim com o trabalho, vou fazer aqui um quadrado vazio, 2 correntes aqui, ponto alto. E agora, nós vamos ficar aqui com um total de 13 pontos altos. Então, aqui, ó, dentro do quadrado, eu coloco 2 pontos altos, um aqui na base. E agora, eu vou fazendo aqui ponto alto sobre ponto alto, até ficarmos com 13 pontos altos. Fiquei aqui com os 13 pontos altos. Vou fazer um quadrado vazio aqui, ó, 2 correntes. E aqui no terceiro ponto de base, eu faço um ponto alto. E agora aqui, pessoal, a gente tem que distribuir pontos para ficarmos com 13 pontos altos no total. Então, dentro dos quadradinhos, eu coloco somente 2 pontos altos e um na base. A gente vai utilizar aí 4 quadradinhos de base para poder dar os 13 pontos altos. Então, aqui, depois que eu fiz os 13 pontos altos, que eu orientei para vocês, aqui eu fiquei com um total de 14 quadrados vazios e 4 pontos altos. Esta é a finalização da carreira de número 14 também, tá? Que aqui tem 14 quadradinhos, aqui é o final da carreira de número 14. Então, aqui, pessoal, só para mostrar para vocês a carreira de número 14, ó, por inteira, como é que ela ficou, tá? Parece que não tá saindo nada, mas daqui a pouco vai começar a sair o sino, aí vocês vão começar a entender. Então, aqui eu fui fazendo, ó, conforme eu expliquei para vocês no bloco anterior. Então, aqui para a carreira de número 15, eu já subi 3 correntes, virei aqui o trabalho. No que eu virei o trabalho, pessoal, eu fiz mais 3 pontos altos, repeti aqui, ó,
todos os quadradinhos de base, que são 14, né? Que eu tinha feito aí com vocês, 14 quadradinhos. Aqui, ó, eu repeti todos os pontos de base. Até aqui eu fiquei com um total de 13 pontos alto. Só que eu preciso de mais 3 aqui para dar 16 pontos alto, ó. Então, eu acabei de completar aqui com vocês, ó, 16 pontos alto. Vamos fazer agora um quadrado vazio, 2 correntes, conta 1, 2, 3, põe aqui um ponto alto, assim. Agora, eu vou fazer aqui um total de 13 pontos altos. Então, vai colocando ponto alto sobre ponto alto. Até aqui eu fiquei com 10 pontos altos, eu acrescento mais 2 aqui dentro e um na base, aí eu fico com 13 pontos altos aqui. Vou fazer um quadrado vazio, 2 correntes, aqui eu coloco um ponto alto, vou acrescentar mais 2 aqui dentro, eu fiquei com 3, aqui 4, 5, 6 e 7 pontos altos eu fiquei aqui. Agora, a gente faz aqui esses 3 quadradinhos de base que repete. Então, 2 correntes, um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto, 2 correntes e aqui um ponto alto. Ok? Agora, vamos fazer aqui 7 pontos altos, completa esses pontos aqui de base. Coloquem 2 pontos altos aqui dentro do quadrado, um na base, 2 correntes. Aqui vai fazer, ó, um ponto alto, 2 pontos aqui dentro do quadrado e aqui põe um na base. E agora aqui nós vamos fazer até ficar com 13 pontos altos, tá? Só colocar ponto alto sobre ponto alto. Aqui eu já tenho 5 pontos. Fiz aqui os 13 pontos alto, faço 2 correntes, terceiro ponto de base aqui, ó, eu fecho um quadrado vazio. Agora aqui a gente também tem que, ó, completar 2 pontos alto aqui dentro, põe um aqui na base, um ponto alto, e a partir daqui, ó, contando com esses 4 prontos, nós temos que ter 16 pontos altos. Então, aqui eu já vou fazer meu 5º ponto. Fiz aqui meus 16 pontos alto. Agora aqui, pessoal, nós vamos fazer também 14 quadradinhos vazio, tá? Então, aqui para começar 2 correntes ponto alto, 2 correntes ponto alto. Vamos fazendo tudo de quadradinho aqui agora. E aqui no finalzinho só colocar os 4 pontos altos, tá bom? Então, este é a finalização da carreira de número 15. Então, aqui só para mostrar para vocês a finalização da carreira de número 15 com a colocação dos pontos. Então, ficou assim. Qualquer dúvida, é só voltar na explicação. Então, aqui para a carreira de número 16, eu já fiz as 3 correntes, virei meu trabalho, já fiz mais 3 pontos altos aqui no início, aqui, ó, para fazer o canto de borda, né, os 4 pontos altos. Gente, aqui eu fiquei novamente com os 14 quadradinhos vazio aí. Só que eu preciso de mais um quadradinho aqui, então vamos fazer um total aí de 15 quadrados, né? Então, ó, 2 correntes, conta 1, 2, 3. Então, aqui fechamos 15 quadradinhos vazio, assim. Agora que precisamos 16 pontos altos. Então, vamos colocar todos esses pontos aqui, ó, sobre ponto. E lá no quadradinho aqui, ó, 2 pontos altos dentro e um na base, para dar 16 pontos altos. Olha aqui, eu fiquei com 13 pontos altos, ó, 14, 15, 16 pontos altos que eu precisava. Eu faço 2 correntes, conta aqui, ó, o terceiro ponto de base e faço um ponto alto, e aqui também eu preciso 16 pontos altos. Então, vão fazendo aqui ponto alto sobre ponto alto, ok? Até dar 16 pontos. Olha, até aqui eu fiquei com 10 pontos altos.
Eu tenho que preencher aqui, ó, mais 2 aqui dentro, um na base. Então, até aqui eu tenho 13, mais um aqui 14, mais um 15 e mais um aqui 16. 2 correntes. Aqui agora eu vou fazer 5 quadrados vazio, ó. 2 correntes, ponto alto, 2 correntes aqui. Fecho aqui o ponto alto. Então, aqui, ó, eu tenho 4 quadrados vazio, 2 correntes, conto 1, 2, 3 e faço o 5º quadradinho, ó. Então, aqui é o meio do trabalho. Vamos agora de novo colocar 16 pontos altos. Então, a gente completa aqui todos os pontos de base, coloca 2 pontos altos aqui dentro. E aqui a gente põe na base e vai fazendo até ficarmos com 16 pontos altos. Então, aqui eu fiquei com 16 pontos altos, faço 2 correntes aqui, ó, eu fecho um quadrado vazio. Agora aqui nós vamos colocar 2 pontos altos aqui dentro do quadradinho e o ponto na base. A partir daqui também, olha, já contem 16 pontos altos. Aqui eu já tenho 6. Então, aqui depois dos 16 pontos altos, eu fiz 2 correntes, fechei um ponto alto aqui no terceiro ponto de base. E aqui, pessoal, eu fiquei com um total de 15 quadradinhos vazios, tá? Ó, 3, 6, 9, 12, 15 quadrados vazios, 4 pontos altos. Então, esta aqui é a carreira, olha, de número 16. Fizemos aqui a colocação dos quadrados, que foram 15. Aqui, tudo 16 pontos altos, 5 quadrados vazios, 16 pontos altos. Aqui também 16 pontos altos e aqui 15 quadrados vazios e 4 pontos altos aí no final. Então, aqui, pessoal, para a próxima carreira, que será de número 17, eu subi as 3 correntes, virei o trabalho, fiz mais 3 pontos altos. Aqui eu trabalhei 9 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes. Agora, nós vamos fazer aqui um quadradinho cheio. Vamos colocar 2 pontos altos aqui dentro do quadradinho e um na base. Depois que eu fiz os 4 pontos altos aqui, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos vazios, cada um separado por 2 correntes. E aqui eu faço mais 2 correntes e no terceiro ponto de base eu fecho mais um quadradinho. Então, temos que ficar com 6 quadrados vazios. Agora aqui, pessoal, nós vamos colocar ponto alto sobre ponto alto. Dentro deste quadradinho, vamos colocar 2 pontos altos e um na base. Então, aqui a gente tem que ter 16 pontos altos. Aqui eu já fiz 2 pontos. Olha, até aqui eu fiquei com 13 pontos altos e acrescento mais 2 aqui dentro do quadradinho, 2 pontos altos e um aqui na base. Fiquei com 16 pontos altos. Vou fazer 2 correntes. Aqui, ó, 1, 2, 3, coloco um ponto alto e vamos trabalhar um total de 13 pontos altos. Só colocar ponto alto sobre ponto alto por 13 vezes. Olha, então aqui eu coloquei os 13 pontos altos. Depois eu fiz aqui, ó, 5 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes. Agora aqui, pessoal, do lado oposto, a gente tem que fazer igual aqui. Primeiro, coloca os 13 pontos altos, vai colocando ponto alto sobre ponto alto até ficarmos com 13. Fiz aqui os meus 13 pontos altos, vou fazer 2 correntes. E no terceiro aqui, ponto de base, aí eu já fecho um ponto alto. Coloco aqui, ó, mais 2 pontos altos dentro do quadrado, um na base. E a partir daqui, vamos fazer 16 pontos altos. Só colocar ponto alto sobre ponto alto. Aqui eu já trabalhei 6 pontos. Fiz aqui, ó, os 16 pontos altos. Agora aqui 2 correntes, fecha aqui um quadradinho vazio, 2 correntes, ponto alto. Vamos ficar aqui com
6 quadrados. Aqui eu já tenho 3 quadrados. Fiz 6 quadradinhos aqui, ó. Agora, vamos fazer um quadrado cheio. 2 pontos altos aqui dentro do quadradinho de base e um aqui, um ponto alto na base. Agora aqui, pessoal, vamos completar todos esses quadradinhos de base aqui, ó. Né? Faz quadradinho em cima de quadradinho, vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadrados e 4 pontos altos. Aqui, então, terminamos a carreira de número 17, olha, conforme eu expliquei para vocês aqui a colocação dos pontos, né? Qualquer dúvida é só voltar um pouco na explicação, e aqui no finalzinho ficamos com 9 quadradinhos vazios, né? Os 4 pontos altos e os 9 quadrados vazios. Agora, para a carreira de número 18, olha, eu já fiz aqui o cantinho de borda, que são um total de 4 pontos altos. Aí, eu viro aqui o meu trabalho. Gente, agora, a partir daqui, desta carreira em diante, nós vamos começar a diminuir as nossas laterais aí do trabalho, tá? Então, por enquanto, ó, nesta carreira aqui, nós vamos ficar com 7 pontos altos no canto. Então, ó, coloquei 2 pontos altos aqui dentro do quadrado e um na base. Então, aqui, a gente vai ficar assim com um cantinho. Agora, a gente trabalha aí 7 quadrados vazios, 2 correntes e façam um ponto alto sobre o ponto de base. Trabalhei aqui, ó, 7 quadrados vazios. Aqui vai dar uma florzinha. Então, nós temos que colocar 2 pontos altos aqui dentro, na base, fazer 2 correntes. Do lado oposto, repetir os 4 pontos altos aí. E depois da florzinha aqui, vamos fazer 6 quadradinhos vazios, tá? 2 correntes e ponto alto. 6 quadrados. Até aqui eu fiquei com 5 quadradinhos. Para fazer o sexto, 2 correntes, conta aqui o terceiro ponto de base. Certo? Então, ficamos assim por enquanto. Agora, vamos fazer um total de 16 pontos altos, tá? Então, vão trabalhando ponto alto sobre ponto alto até ficarmos com 16 pontos. Olha, até aqui eu fiquei com 13 pontos altos, aí eu tenho que colocar mais 2 pontos altos aqui dentro e um na base. Agora sim, ficamos com 16 pontos, 2 correntes, conta o terceiro ponto de base e fecha aqui um quadrado vazio. Precisamos fazer aqui 7 pontos altos. Eu já tenho 2, fiz aqui 7 pontos altos. Agora, pessoal, eu tenho que fazer aqui um total de 7 quadradinhos vazios, ó. Aqui é meu primeiro quadrado. Aí, vão completando restantes e aqui a gente também tem que fazer um quadradinho. Então, vamos lá, ó. Já tenho 2 quadrados pronto aqui. Até aqui eu fiquei com 6 quadradinhos, façam mais 2 correntes e conta aqui o terceiro ponto de base e coloca um ponto alto. Vamos ficar agora para fazer aqui 7 pontos altos. Então, eu já tenho 2, 7 pontos pronto. Aqui eu faço um quadrado vazio. Coloco 2 pontos altos aqui dentro deste quadradinho. E a partir daqui, ó, já tenho 4 pontos altos, preciso de 16. Então, é só ir fazendo até ficarmos com 16 pontos altos. Fiz 16 pontos altos, 2 correntes, faço aqui, ó, no terceiro ponto de base, um quadrado vazio. Vamos fazer também aqui 6 quadradinhos, 2 correntes e ponto alto. 6 quadradinhos pronto, aqui é outra florzinha, então temos que colocar aqui um total de 4 pontos altos, 2 correntes. Aqui eu também coloco 2 pontos altos aqui dentro do quadrado e um na base. E aqui a gente continua, pessoal, fazendo os quadradinhos vazios. Vão ser apenas 7 quadradinhos, só fazer 2 correntes e ponto alto. Depois dos 7 quadradinhos, aqui no final, a gente também tem que fazer, né, um total aí de 7 pontos altos. Eu já coloquei 2 aqui dentro do quadrado e completo o restante aqui, para poder
ficarmos com 7 pontos altos aqui no finalzinho do trabalho. Então, aqui a gente encerrou a carreira de número 18, ó. A gente começou aqui, aí a gente foi trabalhando, ó. Aqui já tá formando o sino, aqui é o laço, certo? E agora, pessoal, nós vamos começar a diminuir aqui as carreiras, tá? Faz uma corrente, vira o trabalho e nós vamos fazer tudo de ponto baixo, ó. Introduz a agulha aqui no primeiro ponto, ó, e vai passando. Vão ser 7 pontos baixíssimos. Eu já fiz 4, 5, 6 e 7. 7 pontos baixíssimos. Agora eu subo 3 correntes, trabalho aqui 2 quadradinhos de base, colocando 2 pontos altos dentro deste primeiro e um aqui na base. E aqui eu faço de novo, ó, 2 pontos altos aqui dentro e um na base. Então, a gente ficou com 7 pontos altos. 2 correntes e vai fechar aqui um quadrado vazio. A gente tem que ficar com 6 quadradinhos vazio agora. Olha, pessoal, aqui é o 5º quadradinho. O 6º faz 2 correntes, pula esses pontos aqui, ó, para poder a gente fechar também essa florzinha aqui. Olha, então ficou assim o canto da carreira 19, ó. Então, a gente vai começar a diminuir agora daqui para frente, ó. E vamos fazer aí 5 quadrados vazios, tá? 2 correntes ponto alto, 2 correntes ponto alto. Fiz aqui 5 quadradinhos vazios, agora aqui eu tenho que colocar um total de 7 pontos altos, ó. 2 aqui dentro, na base, já tenho 4, 5, 6, 7 pontos altos. 2 correntes, terceiro ponto de base aqui, põe um ponto alto. E agora, vamos fazer 16 pontos alto aí. Então, ó, aqui é o segundo ponto. Olha, até aqui eu tenho 13 pontos alto. Então, eu coloco mais 2 aqui dentro e um na base, aí deu 16 pontos alto. 2 correntes, conta aqui, ó, o terceiro ponto de base e fecha um quadradinho vazio. E aqui a gente coloca o restante dos pontos, fica 4 aqui no total. Vamos fazer novamente esses 7 quadrados vazios, sempre 2 correntes e ponto alto. E aqui a gente agora faz igual o lado oposto. Primeiro os 4 pontos altos, 2 correntes, conta aqui, ó, o terceiro ponto de base, coloca um ponto alto. Aqui nós vamos colocar 2 pontos altos dentro do quadrado, um na base. Vamos ficar aqui, pessoal, com 16 pontos altos, tá? Ó, já fiz 5. Fiz meus 16 pontos altos, faço aqui 2 correntes, fecho aqui um quadrado vazio e aqui eu coloco 2 pontos altos dentro do quadrado. Um aqui na base, 2 pontos altos aqui dentro do próximo quadrado e um na base. Vamos fazer aqui 5 quadradinhos vazios, 2 correntes ponto alto. Olha, meu 5º quadrado vai dar aqui, ó. Fecha aqui no terceiro ponto de base pra gente poder fechar esta florzinha aqui, ó. Põe 2 pontos altos aqui dentro e um na base. Assim, ó. Então, deixa eu abrir aqui só um pouquinho para vocês observarem. Então, aqui a gente fez uma diminuição. Viemos trabalhando os pontos aqui que eu orientei para vocês, ó. Que é um sino, que é a divisão do outro sino. Então, aqui, depois que nós fizemos esses 4 pontos altos, vamos trabalhar aqui 6 quadrados vazios, 2 correntes e ponto alto. Agora aqui, pessoal, vamos colocar 2 pontos altos dentro do quadrado e um ponto aqui na base. Então, mais 2 pontos aqui dentro e um na base. Então, nós ficamos com 7 pontos altos aqui no finalzinho da carreira de número 19. Agora, para a carreira de número 20, então aqui, ó, vou mostrar mais uma vez ele inteiro, ó. A
carreira de número 19. E para a carreira de número 20, a mesma coisa. A gente vai fazer uma corrente, vai virar o pano. E nós vamos caminhar aí com 7 pontos baixíssimos. Ó. Introduz aqui no primeiro ponto aqui de base, laça, ó, e passa por dentro, ó. Uma vez, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Não precisa fazer muito apertado, tá, pessoal? Agora aqui a gente sobe 3 correntes e faz mais 7 pontos altos aqui também, sempre dentro do quadrado, 2 pontos altos e um na base. Então, aqui, ó, já tô terminando de fazer os 7 pontos. Agora aqui nós vamos fazer um total de 10 quadrados vazio, tá? Então, a gente vai passar tudo direto aqui até dar 10 quadradinhos vazio. Então, ó, façam 2 correntes e ponto alto, tá? Para fazer 10 quadrados. Já fiz aqui os 10 quadradinhos. Aqui a gente repete todos os pontos de base, porque aqui é como se fosse aquela bolinha do sino, né? Para bater. Então, aqui a gente repete. Fiz aqui os 7 pontos altos, vou fazer 2 quadrados vazio aqui, ó. Primeiro, aí faço 2 correntes, conto 1, 2, 3, faço um ponto alto e aqui mais uma vez vamos colocar 16 pontos altos, tá? Então, vão preenchendo todos os pontos de base e mais este quadradinho aqui com 2 pontos altos e um na base, para dar 16. Olha, pessoal, até aqui eu fiquei com 13 pontos altos, então, ó, eu coloco mais 2 aqui dentro e um na base, aí eu fico com 16. 2 correntes, conta aqui o terceiro ponto de base, já fecha um ponto alto. E aqui a gente agora tem que fazer 4 quadradinhos vazios. Aqui eu já tenho um, aqui o segundo, 2 correntes, fecha aqui o terceiro quadrado. E aqui o quarto quadradinho. O próximo aqui a gente preenche para fazer uma florzinha aqui no meio também. Põe 2 pontos altos dentro do quadrado, na base. E do lado oposto também 4 quadrados vazios. Olha, o meu quarto quadradinho, eu coloco aqui o ponto. Então, olha, ele tá ficando assim, deixa eu mostrar aqui. Então, a gente tá diminuindo aqui o nosso barrado. Olha, ele tá ficando assim. Agora, nós temos que colocar também aqui 16 pontos altos. Então, comecem colocando 2 pontos aqui dentro, um na base, vão fazendo até dar 16 pontos altos. Fiz aqui os 16 pontos altos, vou fazer aqui, ó, 2 correntes, terceiro ponto de base, fecha um quadrado vazio, faço mais 2 correntes e aqui eu repito todos esses pontos de base, que são 7. Então, vamos lá. Olha, pessoal, depois dos 7 pontos altos que eu fiz aqui, eu também já repeti os 10 quadradinhos vazios, ó. 2, 4, 6, 8, 10 quadrados vazios, igual lá no início. Agora, aqui pro final, a gente tem que colocar o total de 7 pontos altos, porque estamos diminuindo os cantos do nosso barrado. Então, sempre dentro do quadrado, 2, né, pontos altos e um aqui na base. Então, esta é a carreira de número 20 que nós acabamos de fazer, ó. Vou passar aqui de novo para vocês visualizarem, ó. Então, ficou bem assim. A carreira de número 20, aqui vai dar uma florzinha no meio, igual esta aqui que a gente tá fazendo. Olha, então, assim ficou a carreira de número 20. Então, gente, para a carreira de número 21... Aqui eu já fiz uma correntinha, aqui no finalzinho, né? Virei aqui o meu trabalho, já fiz aí 7 pontos baixíssimos, igual eu expliquei na carreira anterior, é porque aqui eu dei uma adiantada. Então, aqui eu fiz tudo de ponto, perdão, aqui eu fiz tudo de ponto baixíssimo aqui. Aí, cheguei aqui no último ponto, fiz 3 correntes e completei aí o total de 7 pontos altos. Aqui eu vou precisar de colocar 13 quadradinhos vazios. Por enquanto, aqui eu fiz 2, 4, 6, 8 quadrados vazios. Então, vamos continuar aqui.
2 correntes, conta aqui, ó, o terceiro ponto de base, põe um ponto alto. Então, a gente vai fazendo aqui os quadradinhos até ficar com 13, tá, pessoal? E o canto ali, ó, igual eu falei, é só fazer uma corrente, virar o trabalho, fazer os pontos baixíssimos, tá? Igual eu já expliquei aqui nas carreiras anteriores, para poder diminuir aí os pontos. E aqui, ó, 2 correntes e faz aqui o último quadradinho vazio para dar os 13 no total aí, ó. Agora, a gente trabalha 13 pontos altos, tá? Então, a gente vai colocando ponto alto sobre ponto alto até ficarmos com 13. Olha, pessoal, então aqui eu fiz os 13 pontos altos, conforme eu orientei para vocês, e já adiantei aqui, ó, 3 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes. Aqui nós temos que fazer aquela flor, a gente tá na metade dela, 2 pontos altos aqui dentro do quadrado, na base, 2 correntes. E do lado oposto também temos que colocar um total aí de 4 pontos altos. E repetir, igual o lado oposto aqui, os 3 quadrados vazios e os 13 pontos altos. Então, eu vou fazer o meu aqui. Só fazer 2 correntes, ponto alto, para 3 quadradinhos e depois repetir os 13 pontos altos. Fiz aqui os meus 13 pontos altos. Vou fazer agora aqui 2 correntinhas, aliás, para fechar aqui um quadrado vazio. E a partir deste quadradinho, nós também temos que ficar com 13 quadrados vazios. Então, aqui, ó, já tô no terceiro quadradinho, 2 correntes, conta 1, 2, 3, faz um ponto alto. Aqui mais um ponto alto aqui, então façam 13 quadrados. Depois dos 13 quadradinhos, aqui a gente tem que colocar os 7 pontos altos, né? 2 pontos aqui dentro do quadrado, um na base, e completa este outro aqui. E ficamos aqui com 7 pontos altos. Então, essa é a carreira de número 21, ó, vou passar mais uma vez para vocês visualizarem aqui a colocação dos pontos. Agora, para voltar, para a gente fazer a carreira de número 22, é só fazer uma corrente, vira o trabalho e façam aí 7 pontos baixíssimo. Já fiz aqui os meus 7 pontos baixíssimos, subam 3 correntes. Já fiz aqui os meus pontos baixíssimos, agora aqui eu subo 3 correntes. Aqui agora, gente, nós vamos ficar com 10 pontos altos. Então, 2 pontos altos dentro do quadrado na base, que já fiquei com 4, 5, 6, 7. Aqui 8, 9 e 10. Então, este canto ele já mudou mais um pouquinho, ó, ficamos com 10 pontos altos. Agora, vamos fazer 11 quadrados vazios, 2 correntes e ponto alto. Olha, até aqui eu fiquei com 10 quadradinhos vazios, agora aqui eu faço 2 correntes, conto 1, 2, 3, coloco aqui mais um ponto alto e vamos ficar aqui com um total de 10 pontos altos agora. Então, vão colocando um ponto alto para cada ponto de base. Olha aqui, pessoal, terminei aqui de colocar os 10 pontos altos. Aqui eu tenho que fazer, ó, 4 quadradinhos vazios, tô fazendo já o último, sempre 2 correntes de separação. Aqui a gente tem que terminar de finalizar a florzinha. E do outro lado a mesma coisa, vamos colocar igual aqui, ó, 4 quadrados vazios, 10 pontos altos, aqui os 11 quadradinhos vazios, 10 pontos altos, tá? O lado oposto tem que ficar igualzinho este aqui. Então, eu vou fazer aqui o meu e já mostro aí pra vocês. Então, aqui, ó, a carreira de número 22, que eu acabei de explicar pra vocês, ó, que eu já adiantei um pouquinho a próxima carreira. Então, aqui, nós ficamos com 11 quadradinhos vazios e aqui 10 pontos altos. Eu fiz a correntinha aqui, pessoal, virei o trabalho e caminhei um total de 10 pontos
baixíssimo, tá? Os 10 pontos baixíssimo aí. Depois que eu fiz os 10 pontos baixíssimo, aqui, ó, eu subi 3 correntes, coloquei 2 pontos alto dentro do quadrado, um na base, 2 pontos alto dentro do quadrado, um na base. Então, aqui eu fiquei com 7 pontos alto. E eu fiquei com um total aqui de 10 quadrados vazio, tá? Então, aqui, ó, eu fiquei com 3, 6, 9, preciso de mais um quadradinho. Vamos fazer 2 correntes aqui. 2 correntes, conta 1, 2, 3, agora sim ficamos com 10 quadrados vazio. E vamos completar todos esses pontos de base até ficarmos com 7 pontos alto. Fiz aqui 7 pontos alto. Agora, aqui no meio do desenho aqui, eu preciso de 9 quadrados vazio, ó. Aqui eu já fiz 4, aqui é só fazer 2 correntes e colocar mais um ponto alto. Então, a gente vai fazendo aqui os quadradinhos até ficar com 9 no total aqui. Aí, quando eu faço aqui, ó, o último quadradinho aqui vazio, eu tenho que colocar do outro lado 7 pontos alto, repetir, né, 10 quadrados vazio e mais 7 pontos alto lá no final. Então, eu vou fazendo aqui o meu e já mostro aí para vocês. Olha, pessoal, então mostrando a carreira inteira aqui, a de número 23, ó, ficamos assim, 7 pontos alto, 10 quadrados vazios, 7 pontos alto, 9 quadrados vazios, 7 pontos alto, 10 quadrados vazio e 7 pontos alto aqui no final. Agora, pra gente fazer a carreira de número 24, a gente faz a vira aqui, né, ó, uma corrente, faz aqui 7 pontos baixíssimo, assim, ó, tira as laçadinhas. Ó, a segunda, a terceira, a quarta laçada, a quinta, a sexta e a sétima. Agora aqui nós vamos fazer 3 correntes e vamos trabalhando aqui 2 pontos alto dentro do quadrado na base. Assim, nós estamos diminuindo aqui a ponta do nosso barrado. Então, aqui agora nós vamos precisar usar, nós vamos ficar aqui com 3, 6, 9, 12, 15, mais um aqui, 16 pontos alto. Vamos fazer agora um total de 23 quadradinhos vazios, ó. Então, 2 correntes, ponto alto. Quando chega aqui em cima dos pontos de base, é só contar o terceiro ponto e colocar um ponto alto, 2 correntes. E assim a gente vai fazendo os quadradinhos da carreira de número 24, até ficarmos com 23 quadradinhos. E do lado oposto, a gente também depois tem que colocar os 16 pontos alto. De novo aqui, ó, conta 1, 2, 3... Põe um ponto alto, 2 correntes e fecha mais um ponto alto aqui, ó. Então, por enquanto, tá ficando assim. A gente tá quase encerrando aí o nosso trabalho. Então, vamos continuar fazendo os quadradinhos. Eu já fiz aqui os meus 23 quadradinhos vazios, ó. Agora aqui, ó, eu tenho que preencher esses 5 quadradinhos de base, ó, sempre dentro do quadrado, 2 pontos altos e um na base, ó. Então, vão trabalhando assim, sempre 2 pontos altos dentro do quadradinho aqui de base e um ponto aqui na base. Aí, temos que ficar com 16 pontos altos aqui. Então, ó, a gente já tá acabando aqui de fazer a carreira. Aí, para voltar, pessoal, uma corrente. Aí, a gente tem que colocar aqui agora tudo de ponto baixíssimo, tá? Ó, então, pega aqui no primeiro pontinho, laça aqui a linha, ó, e vai passando por dentro, ó, os pontos baixíssimos. Então, eu fiz o ponto baixíssimo em todos os pontos de base aqui. Agora, eu subo aqui as 3 correntes. Então, aqui, pessoal, eu fiquei, ó, com 3, 6, 9... 12, 13, 14, 15,
e 16. Temos que ficar com 16 pontos alto. Agora aqui a gente trabalha um total de 13 quadrados vazio. Depois dos 13 quadrados vazio, vocês vão colocar novamente lá no final 16 pontos alto, igual eu expliquei aqui a colocação dos pontos, sempre dentro dos quadrados são 2 pontos altos, tá? Então, eu vou fazendo o meu aqui e já volto. Então, aqui, gente, a carreira de número 24, fizemos 16 pontos alto. Aqui ficamos com 13 quadrados vazio e do lado oposto aqui também, ó, 16 pontos alto. Vou acabar de fechar o último aqui, ó, 2 pontos altos dentro do quadrado e um na base. Então, ficamos assim. Aqui na próxima carreira, vamos agora fazer uma corrente, vira o trabalho. E aqui a gente tem que caminhar tudo com ponto baixíssimo, ó. Só passar assim o ponto dentro da argolinha. Ó, aqui eu vou passar o segundo, terceiro, então passem os 16 pontos altos. Então, aqui, pessoal, trabalhei os 16 pontos baixíssimos, fiz 3 correntinhas aqui, pra gente fazer a vez de um ponto alto. E aqui eu tô colocando 2 pontos altos dentro do quadrado na base. Nós temos que utilizar aí 4 quadradinhos aqui de base. Olha, então, vamos fazendo aqui os pontos altos. Dessa maneira. Então, aqui ficamos com 3, 6, 9, 12, 13 pontos altos. Vamos fazer agora 5 quadrados vazio, sempre 2 correntes e um ponto alto. Aqui eu já estou no terceiro quadradinho. E assim a gente vai caminhando. O último aqui. E aqui também a gente tem que colocar a mesma quantidade de pontos, né? Que são 13 pontos altos. Então, só colocando 2 pontos altos dentro do quadrado, um aqui na base. Olha, ainda tem mais 2 quadradinhos aqui pra gente acabar de preencher. Para ficarmos com 13 pontos. Olha, então aqui finalizamos. Agora aqui a gente volta com uma corrente, vira aqui o trabalho e vamos fazer 13 pontos baixíssimo, ó. 1, aí vai fazendo o segundo, 3, aqui o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 pontos baixíssimo. Suba aqui, ó, 3 correntinhas aqui já vai finalizar. Aí, nós vamos fazer aí os 5 quadradinhos aqui de base. Vamos preencher, ó, sempre 2 pontos alto dentro do quadrado, um na base. 2 pontos alto aqui dentro, um na base. Deixa eu arrumar aqui. Então, assim, pessoal, olha, essa é a última carreira que nós estamos preenchendo com os pontos altos aqui. Eu já vou contar para vocês, para dizer quantos pontos deram aqui. Então, aqui, ó, o último quadradinho, a gente já vai terminando. O último pontinho aqui. Aqui a gente faz uma corrente, alonga o fio e já pode cortar. Porque nós terminamos aqui de fazer a carreira. Então, aqui, ó, nós ficamos com 3, 6, 9, 12, 15, 16 pontos alto aí para finalizar. Aqui é só virar o trabalho, passar o fio aqui entre os pontos, né, para arrematar bem direitinho. E aqui nós terminamos, pessoal. Então, aqui não dá para mostrar muito bem assim por inteiro como é que ficou, ó. Vou passando aqui aos poucos. Aqui é o sino, o lacinho por cima dele, ó.
tá bom? Depois vocês vejam as fotos aí que fica melhor para visualizar. Então, pessoal, este é o trabalhinho de hoje que eu queria muito trazer para vocês. Provavelmente eu vou dividir ele em 2 ou 3 aulas aí, porque ele ficou bem grande, tá? Para não ficar cansativo, assim, uma aula só. Então, eu acho que eu vou dividir ele, tá? Eu vou ver aqui direitinho na hora da edição. E aí, quando eu for liberar, eu já libero tudo junto, tanto para o destro quanto para o canhoto. Então, pessoal, se você já gostou da videoaula de hoje, já deixa aquele like, aquele joinha, compartilhe os vídeos. Na hora da inscrição, ativa o sininho para receber notificação de vídeo quando eu postar no YouTube. E lá nas redes sociais, no Instagram, Eliane Prado 03, você fica sabendo das novidades que eu vou trazer aqui para o canal. Pessoal, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima videoaula. Tchau!